passado nós vimos sobre o capítulo 1. A pastora Bruna falou conosco sobre as bênçãos espirituais. E o que mais marcou o meu coração na mensagem de domingo passado é que nós não tínhamos nem nascido e já éramos abençoados. Você não tinha nem nascido e Jesus já tinha uma bênção para você. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Antes da fundação do mundo, nós já tínhamos bênçãos espirituais reservadas para nós. Então, se você perdeu e quer ouvir essa mensagem, corre lá para você ser abençoado. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E nesse segundo episódio, no Efésios capítulo 2, talvez seja uma das passagens mais ricas e poderosas da Bíblia. Efésios capítulo 2. Você vai entender por quê. Efésios capítulo 2 vai nos revelar a beleza da salvação. Há uma beleza envolvida na salvação em Cristo Jesus. Quantos salvos em Cristo Jesus nós temos aqui nessa noite? É por isso que nós estamos aqui hoje, reunidos como corpo de Cristo. É porque um dia Jesus morreu naquela cruz por nós. E nós então cremos e confessamos Jesus como Senhor e Salvador. E hoje nós somos salvos. E o título da nossa mensagem para esse segundo capítulo se chama Da Sepultura ao Trono. Repita comigo, da sepultura ao trono. Queridos, na realidade a epístola aos Efésios podem ser divididas em duas partes principais. Efésios tem apenas 6 capítulos, não sei se você já leu Efésios inteiro, mas tem apenas 6 capítulos, e nessas duas partes elas podem ser divididas como o capítulo 1, 2 e 3, a primeira parte da epístola, onde o apóstolo Paulo conta aos crentes quem eles são em Cristo. Paulo nos traz um entendimento profundo, a revelação de quem nós somos em Cristo Jesus, nos 3 primeiros capítulos. E depois do capítulo 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo nos ensina o que nós devemos fazer por estarmos em Cristo Jesus. Então, em duas partes podemos dividir Efésios. Capítulo 1, 2 e 3, nós podemos dizer que aprendemos quem nós somos em Cristo. E a segunda parte, 4, 5 e 6, podemos aprender o que nós precisamos agora fazer, uma vez que estamos em Cristo Jesus. E é por isso que precisamos aprender de forma expositiva a palavra de Deus. Quando nós pregamos um sermão expositivo, não é nós que escolhemos o tema, não é nós que escolhemos um assunto, mas nós falamos sobre o assunto que está na Bíblia. Então, se algo tocar o seu coração, ou você ficar bravo nessa noite aqui de alguma coisa que eu for falar, você fica bravo com Deus, fica bravo comigo não, porque está escrito na palavra dele, amém, queridos? E a importância de estudarmos a Bíblia é porque nesses 3 primeiros capítulos nós aprendemos quem nós somos em Cristo. Quando nós vamos para a palavra, nós aprendemos quem nós somos, o que Deus fala sobre nós. Nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos, nós não somos o que a circunstância diz que nós somos, nós não somos o que os nossos sentimentos dizem que nós somos o que a palavra de Deus diz que nós somos, e nós somos filhos amados do Pai, nós somos a família de Deus, e dentre tantas coisas que a palavra de Deus nos ensina e afirma de quem nós somos. Mas nós queremos mais uma vez ir com profundidade, aqui no capítulo 2 de Efésios. Paulo, ele vai ser extremamente enfático sobre 3 assuntos. Se é assim que nós podemos resumir o capítulo 2 de Efésios. O primeiro assunto, Paulo vai nos ensinar o que fomos no passado. Esse é o primeiro assunto que Paulo vai falar conosco no capítulo 2. O segundo assunto que nós podemos então resumir, o capítulo 2, o que somos no presente. E o terceiro assunto, Paulo também vai falar sobre o que seremos no futuro. Vamos ler juntos a passagem. Você pode abrir sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, você acompanha com a pessoa aí do seu lado, a Bíblia de papel ou a Bíblia eletrônica, mas é muito importante que você acompanhe a leitura bíblica nesse momento. A palavra de Deus diz assim em Efésios capítulo 2: Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles,
satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Versículo 6 continua dizendo assim, ó, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Versículo 11. Portanto, novamente, lembrem-se de quem antes vocês eram. Vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Versículo 17, ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai, por um mesmo Espírito. E aí versículo 19 diz assim, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Você pode glorificar Jesus, você pode aplaudir a Jesus, essa é a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos por um instante, vamos orar neste momento. Senhor, essa é a tua palavra, e quando a tua palavra está aberta, todas as vozes se calam, tudo se rende à tua palavra, e nós queremos nesse momento te pedir, Senhor, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Muda as nossas vidas, traga entendimento, traga clareza, Senhor. Nós queremos ouvir a verdade, porque a verdade liberta, a verdade transforma, Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor. Toca os corações através da tua palavra, usa a minha vida com graça e favor. Em nome de Jesus, toda distração se desfaça agora em nome de Jesus, e nós tomamos toda a atenção à tua palavra nessa noite. Queremos sair daqui transbordando, alimentados pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu amo Efésios capítulo 2, porque nos revela uma grande verdade. Efésios 2, nós podemos então ver que o apóstolo Paulo, ele nos ensina o que fomos no passado, primeiro ponto. Ele traz essa revelação para nós. O apóstolo Paulo aqui, a tentativa dele nesses 3 primeiros versículos do capítulo 2, é exatamente nos trazer a consciência, quem nós fomos no passado. Quem tem um passado aqui? Diga misericórdia. Diga, sangue de Jesus tem poder. Só Deus na causa, gente. Não é não?
Quando nós olhamos para o nosso passado, a gente nem gosta de olhar, mas quando a gente olha, a gente vê a grande obra que Jesus fez na minha vida, na sua vida, na vida dessa pessoa que está aí do seu lado. E se Ele não fez, Ele vai fazer essa noite em nome de Jesus, amém? Mas o apóstolo Paulo, ele nos faz olhar para o passado. Quem nós fomos no passado. Durante os versículos que nós lemos, tem bastante palavras dizendo isso. Éramos, fomos, antes. Isso é muito importante porque nesses versículos, o apóstolo Paulo ele revela para nós a trágica condição humana antes de Cristo. A condição que nós estávamos mortos nos nossos delitos, pecados e transgressões. Então, quando nós olhamos para o nosso passado, nós percebemos, primeira coisa, que nós estávamos mortos. O nosso passado era um passado de morte. A queda no jardim do Éden, onde o pecado entrou na humanidade. E a partir daquele momento a morte se estabeleceu. Houve ali 3 tipos de morte. Houve a morte espiritual em primeiro lugar, que é a separação do homem e Deus. Houve também uma morte física, o homem passou a morrer fisicamente. E para livrar o homem da morte eterna, o Senhor Deus tirou Adão e Eva do jardim, porque eles comessem do outro fruto, da outra árvore, a árvore da vida, eles morreriam eternamente. Então existem esses 3 tipos de morte. A morte espiritual foi imediata. Assim que Eva come o fruto, houve uma separação de Deus. Tanto é que as escrituras contam que eles fizeram roupas de figueira e se esconderam de Deus, porque os seus olhos se abriram. Eles foram separados de Deus. Houve ali uma morte espiritual, morreram espiritualmente. E a segunda morte que se estabeleceu ali foi a morte física. Não foi imediata, mas a partir daquele momento o homem passa a envelhecer. E dali a alguns anos ele morre fisicamente. A verdade é que nós, seres humanos, não fomos criados para morrer. Se tem uma coisa que nós não sabemos lidar, é com a morte. Quando alguém que nós amamos morre, nós não sabemos lidar com isso e está tudo bem. O nosso tempo de luto, de dor, Deus sabe muito bem disso. Sabe por que essa dor? Porque nós não nascemos para morrer. Nós nascemos para viver eternamente. Mas por causa do pecado, quando o pecado entra, a morte se estabelece na vida do homem. Então a partir daquele momento, vem o pecado, e junto com o pecado vem a morte. A morte física e a morte espiritual se estabelece. A separação da comunhão com Deus. Deus é a nossa fonte de vida. Deus é quem nos dá vida. E uma vez que nós estamos separados de Deus, nós estamos mortos. Uma vez que nós estamos distantes de Deus, nós estamos sem vida. Uma vez que nós estamos afastados dele, o resultado é morte. Morte espiritual. E muitas vezes, quando nós não renunciamos uma vida de pecado, muitos morrem até fisicamente por causa do pecado. Pessoas que caíram no pecado, e pode ser vários tipos de pecado. Um traficante, um ladrão, um usuário de drogas, aonde pode ter a sua morte a qualquer momento, física. Então, onde tem pecado, tem morte. E quando o texto diz sobre estávamos mortos, no versículo de número 1, vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Essa palavra morte vem da palavra grega que significa necros, que significa necrotério. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer. Que antes nós estávamos um necrotério, estávamos mortos, separados de Deus. Alguém totalmente incapaz. Pensa na sua vida antes da conversão. Pensa um pouco. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ó, pensa, lembra. Lembra de quem você era. Consegue lembrar? Eu olho para a vida de alguns aqui e eu falo, Senhor, Tu és maravilhoso. Eu olho, por exemplo, a vida do irmão Antônio. A história dele. Quantos anos o irmão Antônio está? 73? 73 anos. Um homem que se entregou a Jesus. Mas se um dia ele tivesse a oportunidade de contar para você como era a vida dele, a casa dele antes de Jesus, eu tenho certeza que a sua vida seria edificada. Porque só Jesus para fazer um milagre, e Ele fez, para a glória de Deus, amém? E hoje é um grande intercessor aqui da nossa igreja, um homem de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, glorificar Jesus pela vida dele. Quantas outras vidas estão aqui, que quando pensa
na vida antes da conversão. Então quando a gente pensa em morte, pensa na sua vida antes da sua conversão. Vida de morte. Nós éramos necrous, nós éramos mortos, estávamos como num necrotério espiritual. E um morto, ele não toma decisões. Um morto não tem como agir por si mesmo. Não tem vontades próprias. Totalmente incapaz para coisas dos vivos. Acabou. Um morto fede. Um morto, ele não presta para mais nada. Um morto não tem mais nada para oferecer. Acabou. Então nós não estamos falando apenas que antes de Jesus éramos doentes ou fracos espiritualmente. Não, antes de Jesus nós estávamos mortos. Deixa eu perguntar aqui nessa noite. Tem alguém aqui que convive com uma pessoa morta fisicamente? Tem alguém que tem uma pessoa morta fisicamente dentro da sua casa e convive com ela? Tem alguém aqui? Ninguém. Ninguém em sã consciência, por mais que amava uma pessoa, por mais que gostava de uma pessoa, vai querer viver com alguém morto. Por quê? Porque conviver com alguém que está morto só traz malefício. Então, por mais que a pessoa em vida trazia benefício para você, uma vez que ela morre, ninguém convive mais com alguém que está morto. Porque faz mal para a saúde. Você vai morrer se você ficar convivendo com um morto. Então ninguém tem vida com morto. Ninguém convive com quem está morto, fisicamente. E é exatamente isso que aconteceu quando nós nos separamos por causa do pecado de Deus. Deus olhou para nós e Ele sabia, não tem vida, está morto, fede, não tem benefício algum, só tem malefício, porque é isso que o pecado faz. O pecado só traz malefício. Deus olhou para nós, mortos. Esse era o nosso passado. Não trazia benefício algum para Deus. Não tinha o que oferecer para Deus. Porque é isso que um cadáver faz. Um cadáver não tem capacidade de responder, de se levantar, de melhorar. E não havia nada, repita comigo, nada. Não havia nada que pudéssemos fazer por nós mesmos para nos salvar. O apóstolo Paulo, ele quer trazer essa profunda consciência de quem nós éramos no passado, de quem nós fomos no passado. Sabe por quê? Quem não tem consciência de quem foi no passado, não valoriza a salvação do presente. Eu vou falar de novo. Se você não tem profunda consciência de quem você era no seu passado antes de Cristo, você não vai ter uma profunda gratidão pela salvação de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É por isso que tem gente que se desvia fácil. É porque ela estava na pior, estava morta nos seus pecados, nos seus delitos, nas suas transgressões. Mas um dia ela foi encontrada por Cristo. Uma vez que ela aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela passa a ter vida. Mas quando ela não tem uma profunda consciência de quem ela era no passado, ela não consegue se manter na salvação, na alegria da salvação. O apóstolo Paulo está fazendo exatamente isso. Ei, lembra quem você era no passado. O apóstolo está falando assim, lembra que aonde o pecado toca, o pecado mata. Se o pecado toca a sua casa, mata a sua casa. Se o pecado toca o seu casamento, mata o seu casamento. O apóstolo Paulo faz esse exercício para a gente não se esquecer. Porque o pecado matou a humanidade. Essa é a nossa realidade passada. Estávamos distantes de Deus, separados do Pai. Estávamos mortos. Não tínhamos nada para oferecer para Deus. Não tinha nada que pudéssemos fazer. Essa era a nossa realidade. Nada. Assim nós éramos sem Deus. E Paulo vem nos lembrar quem nós éramos. Sabe por quê? Porque a gente esquece. A gente esquece quem a gente era sem Cristo. A gente esquece o que Deus fez por nós. A gente esquece.
Nós, seres humanos, temos essa habilidade terrível de esquecer o que aconteceu no passado. E aí a gente começa a viver a salvação em Cristo de forma automática. E o apóstolo Paulo está falando assim, ó, lembra quem você era antes, estava morto. Porque se você não tiver a consciência de quem você era, você vai achar que a salvação que Deus conquistou para você, não passou de uma obrigação. Talvez você não fale isso com as palavras, mas com atitudes, inconscientemente, pela forma que você trata e a falta de consciência de quem você era no passado, você acha que Deus tinha a obrigação de morrer naquela cruz por mim e por você. E o apóstolo Paulo está lembrando, lembra, você não tinha nada para oferecer para Deus, você não era nada, você estava morto, você só tinha malefício. Esse é o exercício que o apóstolo Paulo está fazendo aqui nesse capítulo 2 de Efésios. Paulo nos faz lembrar, porque corremos o risco de achar que a salvação foi uma obrigação de Deus. É por isso que o próprio Jesus estabeleceu a Santa Ceia. Fazer isso em memória de mim. Sabe o que Jesus está fazendo? Faça isso em memória de mim, para você não correr o risco de se esquecer da onde eu te tirei. É por isso que nós tomamos o cálice e comemos do pão. E deixa eu falar algo para você, eu fico furioso com gente que não valoriza culto de Santa Ceia. Eu fico indignado com gente que tanto faz se é ceia, se não é. O culto de Santa Ceia devia ser o mais valorizado no nosso mês. Porque é o momento em que nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. É o momento que nós reativamos a nossa aliança com o Senhor. Reafirmamos a nossa aliança com o Senhor, onde nós declaramos, Senhor, eu estava morto, eu estava perdido, eu estava separado, eu não tinha nada para te oferecer, mas a tua graça, o teu favor me alcançou, e o teu sangue me aproximou novamente, o teu sangue trouxe perdão, o teu sangue trouxe reconciliação, o teu sangue trouxe purificação, e é por isso que eu estou aqui nessa noite de Santa Ceia, dizendo para você, valoriza a mesa que o Senhor prepara para você nessa noite. Só para Jesus, aplauda mais forte. Nós não deveríamos trocar por nada o culto de Santa Ceia. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, não se esqueça quem você foi no passado. Porque nós corremos esse risco. Não se esqueça de quem você era. Não se esqueça que vocês estavam mortos. E aí o versículo 2 diz assim, ó, nos quais costumavam viver. Os pecados nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, não se esqueça, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Olha o que o apóstolo está falando assim, ó, quando você olha para o seu passado é para você lembrar, você não merece. O apóstolo Paulo faz esse exercício, ó, não se esqueça quem você era, você não merece. O que nós merecíamos era condenação, juízo, morte, ira. O texto diz, merecedores da ira de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos separados de Deus. Nós éramos governados por 3 coisas. Paulo ele faz enfaticamente, ele escreve isso enfaticamente. 3 coisas nos governavam no passado. O primeiro delas, o mundo. Repita comigo, o mundo. Ele diz no versículo 2, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo. Paulo fala assim, ó, lembra quando você era governado pelo mundo? Pelo sistema, por aquilo que está ao seu redor, aquilo que tenta te influenciar, lembra disso. Lembra que você era escravizado pelo mundo. Lembra quando andávamos segundo o curso desse mundo, seguindo a correnteza da cultura e dos valores contrários a Deus. Lembra disso? Lembra porque você sabe muito bem qual era o final de seguir o padrão do mundo. Tem gente que se esquece e volta a seguir esse padrão. Segunda coisa que nos governava, o diabo, ele diz assim, ó, príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, está falando do diabo.
Nós não vemos o diabo, mas ele está ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. Ele está articulando o tempo todo contra nós. O apóstolo Paulo estava assim, ó, não se esqueça que um dia você era dominado por Satanás, pelo diabo. Não se esqueça que quem governava a sua casa antes, lá no passado, sem Jesus, era o diabo. Não se esqueça. Não se esqueça que você fazia as vontades dele. Não se esqueça que você caía nas armadilhas dele. Não se esqueça que a sua mente, os seus pensamentos, era governado por Satanás. Não se esqueça. Porque ele ainda continua tentando nos pegar. Ele ainda continua tentando nos tragar. Ele continua ainda tentando com seus laços, com as suas armadilhas, nos derrubar. Não se esqueça que vocês eram enganados pelo diabo, o príncipe da potestade do ar, e que agora operam nos filhos da desobediência. Ele está fazendo esse exercício, ei, não se esqueça quem você foi no passado. Terceiro, que nos governava no passado, a nossa carne, o texto vai dizer isso. Antes, versículo 3, antes todos também vivíamos como eles. Lembra disso? Aonde você satisfazia os desejos da sua carne. Você não falava não para a sua carne. Batia à vontade, fazia. Batia à vontade, pecava. O apóstolo falou assim, ó, faça o exercício para você não se esquecer da onde você veio. Faça o exercício para você não se esquecer que um dia o seu casamento quase foi destruído, porque você vivia fazendo e satisfazendo os desejos da sua carne. Onde você era dominado pela carne. E talvez o terceiro que nos governava no passado é o pior e mais perigoso. Sabe por quê? Porque é algo que está dentro de nós. É a carne velha que está aqui dentro. Ó. O apóstolo Paulo falou assim, ó, você era governado por isso, mas agora não. Vocês não podem mais ser governados por isso. E esses são os três inimigos do cristão, o qual nós lutamos todos os dias contra: o mundo, o diabo e a carne. O apóstolo Paulo ele estabelece que o problema da humanidade era fatal, era insolucionável por esforço próprio. Ele nos faz esse exercício de voltar ao passado e nos lembrar como éramos no passado, para nos lembrar, olha, não tinha o que fazer, não tinha solução. Nós não merecíamos nada além do juízo, nós não merecíamos nada além do inferno, nós não merecíamos nada além da morte. Esse é o exercício que ele faz. Mas no versículo 4, ele continua escrevendo, ele diz assim, ó, todavia, em outras versões ele diz assim, ó, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, mas Deus, eu quero declarar sobre a sua vida, o mais de Deus está chegando na sua vida hoje, o mais de Deus chegou na sua vida no passado, e Ele continua de pé ainda hoje. Eu não sei o que você está passando, eu não sei se você está perdido, eu não sei se chegou aqui, você está atolado no pecado, eu quero declarar sobre a sua vida, o mais de Deus chegou na sua vida, chegou na sua história hoje, a misericórdia, o amor dEle chegou sobre você, e Ele pode mudar, transformar a sua vida de uma vez por todas. O texto diz, mas Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, o texto diz, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que ele entra no segundo ponto. Uma vez que você entende quem você era, o que nós fomos no passado, agora você precisa entender a realidade do presente, o que nós somos no presente. Porque Deus sempre faz uma obra completa. Esse é o exercício de todo cristão. Para viver o que Deus tem no presente, você tem que se lembrar quem você era no passado. Para você valorizar o presente, você tem que se lembrar o que você era no passado. E agora no presente nós temos uma outra realidade, uma nova vida que o Senhor tem para nós. A palavra de Deus está cheia de gritantes contrastes. Um contraste gigante entre a incapacidade do homem e a suficiência de Deus. A incapacidade de se salvar e a suficiência num Deus de amor, num Deus gracioso. Apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, agora no presente vocês sabem,
Nós éramos o problema, mas a resposta não veio de nós, veio de Deus, que é rico em misericórdia. O apóstolo Paulo está dizendo, Ele não nos deu porque merecemos, Ele nos deu porque Ele nos amou primeiro. Ele nos deu porque Ele é grande em misericórdia. Ele nos deu porque antes da fundação da terra, Ele já te amava. Antes de você estar no ventre da sua mãe, o Senhor já amava você, o Senhor já tinha um propósito na sua vida, você não nasceu à toa. É por isso que Ele foi capaz de nos salvar. Nós não merecíamos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, sabe o que isso nos ensina? Que não há limites para a misericórdia de Deus. Não há limites. Não importa o seu passado, não importa o que você fez, não importa o tão sujo que você foi, não importa o tamanho do seu pecado, se é pecadinho, pecadão, porque para Deus tudo é pecado. Ele está dizendo assim, ó, Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, as Escrituras estão nos indicando repentinamente do amor de Deus para conosco, e não do nosso amor por Ele. Porque Deus não nos amou porque a gente ama Ele. O texto diz, é enfático, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, não tínhamos nada para oferecer para Ele, e Ele nos amou. Essa mensagem, essa palavra nos ensina o presente, nos ensina que ninguém jamais vai te amar como Ele te ama. A sua esposa não te ama mais do que Deus te ama. O seu marido não te ama mais do que Deus te ama. Você não ama mais os seus filhos do que o próprio Deus ama eles. Porque Ele é rico em misericórdia e amor. Ninguém vai ter misericórdia com você como Ele tem. Esse é o nosso presente. Queridos, o amor das pessoas tem limite. O amor das pessoas tem interesse. Por mais que nós escolhemos pessoas e amamos pessoas, eu amo minha esposa, e a gente fica com aquelas palavras, meu amor por você não tem limites. Será mesmo? O Senhor está mostrando para nós que no presente, o tamanho do seu amor, que Ele ama você, e nunca vai deixar de amar. Ele está dizendo assim, ó, o amor das pessoas tem limite, o amor das pessoas tem interesse, e não que o amor por interesse seja errado, porque você não casa por alguém que você não tem interesse. Eu tive interesse pela minha esposa. Em primeiro lugar, ela é mulher de Deus. Segundo, ela falou assim para mim, eu quero ser pastora. Eu falei, é essa, Jeová. Tem um interesse. Imagina eu casar com alguém que não quer viver o meu propósito. Tem um interesse. E terceiro, é óbvio, a mulher mais linda do planeta Terra. Desculpa as mulheres, vocês perdem feio para minha esposa. Há um interesse, ninguém ama outro alguém por falta de interesse. Não, nós nos interessamos. Então, o amor humano, ele tem limite. Ele tem interesse. Você ama alguém que tem algo para te oferecer. Você ama alguém que vai te corresponder. Ah, mas Deus não. Deus nos amou quando estávamos mortos. Deus nos amou quando não tínhamos nada para oferecer para Ele. Deus nos amou desde a fundação da terra. Antes de nós nascermos, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele já nos amou. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E é por isso que nós precisamos, no presente, amar ao Senhor acima de todas as coisas. Olha o que eu acho interessante. Deus nunca falou que você não pode amar nada. Ah, minha esposa está ali agora que eu vi. Está ali. Oi. Foi sentado do lado do meu sogro e da minha sogra. Eu estava olhando e falei assim, nossa, aquela menina parece a Bruna. Está vendo como eu amo ela? Me desconcentra, gente, com essa beleza dela. Eu olhei e falei assim, não, parece a Bruna. Enfim, onde eu estava? É por isso que nós precisamos do presente amar a Deus. É por isso que nós somos amados por Deus no presente. E Deus nunca falou assim para nós, ó, você não pode amar nada. Não, Deus deixa você amar algumas coisas.
Deus deixa você amar sua esposa, os seus filhos. Deus deixa você amar sua casa. Cara, Deus deixa você amar seu carro. Não tem problema, eu tenho um amor pelo meu carro. Mas o amor que eu tenho pelo meu carro não é maior do que o amor que eu tenho por Deus. Você está entendendo? Então o problema não é amar pessoas. O problema é quando nós amamos mais pessoas e coisas do que o próprio Deus. E aí o apóstolo Paulo está dizendo isso. Lembra quem você era no passado. Para você não começar a amar mais as coisas e pessoas do que a mim. Porque não foi sua esposa que amou você quando você ainda estava morto. Não foram os seus filhos que te salvou quando você ainda estava morta. Quem resgatou você do império das trevas, quando você não tinha nada para oferecer, foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é por isso que no presente, se antes nós estávamos mortos e separados de Deus, agora por causa da graça e da misericórdia de Deus, nós somos amados. Repita comigo, eu sou amado. Nós estamos vivos com Cristo. Repita comigo, eu estou vivo com Cristo Jesus. No presente agora nós somos salvos pela graça. Repita, eu sou salvo pela graça. No presente agora nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Você pode celebrar Jesus por isso. Você ocupou uma nova posição. Se antes você estava na sepultura, agora nós estamos assentados nas regiões celestiais. Esse é o cume da mensagem. Estávamos mortos. Estávamos na sepultura. Mas no presente, o agora, nós estamos assentados nas regiões celestiais. Sabe o que ele está querendo dizer? O céu já é uma realidade na sua vida hoje. O céu já é uma realidade dentro da sua casa. Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus. O seu lar, a sua casa não é um pedaço do inferno. Não. O seu lar é um pedaço do céu aqui na terra em nome de Jesus. O seu casamento não é um inferno. Não. O seu casamento é a graça, é o amor de Deus revelado em pessoas. O seu casamento vive o céu na terra em nome de Jesus. Essa realidade não é para o futuro, irmão. Essa realidade é para o presente. É por isso que ele fala, nós estamos assentados nas regiões celestiais. Queridos, não há nenhum outro ponto mais alto de revelação do que esse. Quando a Escritura diz, todavia, mas Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, e nos fez assentar nas regiões celestiais. Não há nenhuma revelação maior do que essa, de dizer, olha de onde eu te tirei, e aonde você está agora, no presente. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. A palavra assentar é uma das grandes palavras dessa epístola. Indica posição. Uma posição que nós ocupamos com Cristo. Uma posição que nós participamos com Cristo. Nós participamos da redenção dele. Nós participamos da vitória que Cristo conquistou na cruz. Deixa eu falar algo para você. Jesus não vai vencer o diabo. Jesus já é vencedor, querido. Às vezes a gente tem uma mentalidade errada. A gente acha que todo dia tem uma batalha entre Jesus e o diabo. Aí tem dia que que Jesus está vencendo. Aí tem dia que o diabo está vencendo. E Jesus está perdendo. Deixa eu falar para você. Jesus está sentado nas regiões celestiais. Ele já venceu o diabo. Pastor, o que eu faço com o diabo, meu inimigo? Então essa guerra é nossa. Nós precisamos vencer o diabo. Nós precisamos vencer o inimigo. Nós precisamos vencer o mundo. Nós precisamos vencer o diabo. Nós precisamos vencer essa carne velha que está dentro de você. E Jesus está dizendo assim, essa realidade de vencer sobre o diabo, sobre a sua carne, sobre o mundo, é uma realidade hoje, do presente. Porque você não está mais morto. Você agora está assentado nas regiões celestiais. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Quantos vencedores em Cristo Jesus nós temos aqui nessa noite? Nós precisamos ter consciência dessa realidade do presente. Nós estamos assentados nas regiões celestiais.
E o que eu acho interessante é que o apóstolo Paulo usa essa expressão pela terceira vez. Nós estamos no 2º capítulo de Efésios, e é a terceira vez que ele usa essa expressão, lugares celestiais. Por quê? Ele está sempre indicando uma nova posição, não é mais sepultura. Agora é assentado com Jesus, é reinando com Jesus. Talvez não é plenamente ainda, vai chegar o dia do corpo ser glorificado e a gente ser arrebatado, e Jesus voltar para buscar a igreja, mas já é uma realidade. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, ó, isso já é uma realidade, fala para ela. Nossa identidade foi transformada. Se antes estávamos mortos, agora estamos vivos. Se antes estávamos condenados, agora nós estamos livres em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele faz esse exercício. Não se esqueça quem você era, e também não se esqueça de quem você é agora no presente. Deixa eu falar para você, o diabo não quer que você tenha a revelação e o entendimento de quem você é hoje no presente. O diabo faz de tudo para cegar você, o seu entendimento. Ele faz de tudo para você não entender a posição que você ocupa hoje em Cristo. Ele faz com que você viva lá no passado. E não é só o diabo não, tem uns endemoniados também, que só lembra do seu passado. A tentativa do apóstolo Paulo de falar assim, ó, não se esqueça de quem você foi, não é para você viver com base no seu passado. É para você se lembrar e valorizar o que Jesus fez por você. Então todos nós temos um passado. Nós precisamos ter essa realidade no presente, quem nós éramos e quem nós somos hoje, para que quando o seu passado bater na porta, você vai falar assim, ó, o meu passado não me pertence mais. Se alguém tentar procurar você no seu passado, você fala para essa pessoa, ei, você está tentando me procurar lá no meu passado, eu tenho uma notícia maravilhosa para você, eu não estou mais lá no meu passado, eu vivo um presente agora, que Cristo conquistou para mim, eu estou assentado nas regiões celestiais. Se você queria, aplauda ao Senhor mais uma vez. E o terceiro, o que seremos no futuro. O apóstolo Paulo nos fala quem fomos no passado, quem somos no presente e quem seremos no futuro. Versículo 7 diz assim, para mostrar, repita comigo, para mostrar. Vai lá alguém, manda aquele povo ficar quieto que eu estou ouvindo eles conversar daqui lá na recepção. Está ouvindo, gente? Eu também estou ouvindo, vai lá. Vai lá, fala com eles, vou gritar não, fala com eles. Tá? Olha lá, gente, olha que festa, ó. Tão feliz, gente, está na casa do Pai. Olha só, o apóstolo Paulo, ele nos ensina no verso 7, o que seremos no futuro. Ele diz assim, acompanha comigo na sua Bíblia, verso 7. Para mostrar, repita comigo, para mostrar nas eras por vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo está nos dizendo, que tudo isso, quem você era no passado, quem você é no presente, vai ter um reflexo para a eternidade. Ele está dizendo assim, ó, o futuro é esse, é para mostrar. Jesus vai ter prazer nisso. O Senhor vai ter prazer em nos mostrar. Sabe qual que é a nossa posição, o que nós seremos no futuro? Põe aqui para mim, por favor, esses 2 pontos aqui no telão. Seremos como uma vitrine da demonstração da graça e da misericórdia de Deus. Sabe igual a mulher que gosta de vitrine, gente? Tem mulher que não pode ver uma vitrine, vai ficar lá babando. Fala, um dia eu vou comprar. Olha bem, um dia, olha que linda. Jesus está dizendo assim, ó, no futuro, o que seremos no futuro? Seremos como uma vitrine da demonstração da graça e da misericórdia de Deus. Não só isso, no futuro seremos o troféu da graça de Deus.
o Senhor vai nos levantar como um troféu, vai dizer assim, ó, olha o que eu fiz. Eles estavam mortos nos delitos e pecados, eles estavam separados de Deus, mas eles foram resgatados do império das trevas. Eles viveram a graça, eles viveram o meu favor, eles viveram a minha misericórdia. E por isso hoje, eles estão vivendo e desfrutando da eternidade junto comigo. Eles estão desfrutando daquilo que eu conquistei para eles na cruz do Calvário. Uau! É quem seremos no futuro. Estaremos num lugar onde não haverá mais choro. Estaremos num lugar onde não haverá mais morte. Não haverá mais fome. Não vai precisar trabalhar mais. Mas ninguém deu glória a Deus. Amém. Nós só vamos desfrutar. Seremos a vitrine da graça de Deus. Seremos como um troféu que o Senhor levanta e vai falar, estavam mortos, mas agora eles vivem, e vivem para sempre na eternidade comigo, em Cristo Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Deus fez tudo isso para mostrar nas eras vindouras a superabundante riqueza da sua graça, a sua bondade. E para concluir, eu quero juntar tudo isso e dizer que Deus tem um propósito em nos ensinar isso. Deus tem um propósito em nos ensinar quem éramos no passado, quem somos no presente e o que seremos no futuro. Para algo muito interessante, porque Ele nos tirou da sepultura e nos levou ao trono de estar assentado com Ele nas regiões celestiais. O Senhor nos ensina que não é por obras, mas é para boas obras. Fala para a pessoa do seu lado, é para boas obras. O Senhor te tirou da sepultura. Presta atenção no que eu quero falar para você. O Senhor te tirou da sepultura, da morte espiritual. Não é só para você viver uma vida aqui trabalhando, conquistando, enchendo o bolso de dinheiro, tendo diplomas e tantas outras coisas. O Senhor te tirou da sepultura. E você foi tirado de lá, não por obra sua. Foi pela obra de Deus. Mas uma vez que nós fomos alcançados por essa obra maravilhosa de Jesus, agora tem um propósito. Para que façamos boas obras. O versículo 8 diz assim, ó, pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus. Ele diz, ó, não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para um propósito, para o quê? Para boas obras, as quais Deus preparou previamente, para que andássemos nelas. Quais são as suas boas obras? Uma vez que você entende quem você era no passado, quem você é no presente, quem você será no futuro, você precisa andar à altura daquilo que Deus fez na sua vida. Me entristece muito ver pessoas que talvez tenham até um entendimento de quem elas eram, de quem elas são e de quem elas serão. Mas me deixa entristecido pessoas que não andam à altura desse entendimento. Pessoas que não têm uma ação correspondente. Pessoas que não andam em boas obras, como diz o texto. Foi para isso que Jesus nos tirou do império das trevas. É para isso que a igreja existe na terra. Nós não estamos aqui brincando de ser igreja. Nós estamos aqui para entender de uma vez por todas quem éramos, quem somos e quem seremos. E por isso, nós fazemos boas obras. Qual foi a última vez que você fez uma boa obra? Entendendo quem você é. Entendendo que Jesus tirou você da sepultura ao trono. O que é que você tem feito? Entendendo que você agora está sentado nas regiões celestiais. A sua vida precisa estar cercada de boas obras, uma vez que você entendeu essa verdade. O seu dia a dia precisa ser tomado de boas obras. O nosso dia a dia. Precisamos praticar boas obras. Repita isso comigo. Eu preciso praticar boas obras.
Apóstolo Paulo faz uma chamada à ação agora. Mas não só isso, ele dá um exemplo real sobre boas obras. No versículo 11, ele começa a falar sobre a unidade em Cristo. Ele fala de dois tipos de pessoas: os judeus e os gentios. Os judeus que achavam que era o dono da verdade, achavam que só eles mereciam Deus, só eles tinham acesso a Deus. E de outro lado, os gentios, os desprezados, os humilhados, os mortos, os que não têm direito, os que não merecem. O apóstolo Paulo vem e fala assim, ó: agora não haja entre vocês divisão, que não haja entre vocês inimizades. Sabe o que o Senhor está nos ensinando aqui nessa noite? É que uma vez que você entendeu que você saiu da sepultura para o trono e está sentado nas regiões celestiais, você precisa viver à altura. Não pode haver entre nós inimizades. O que tem que haver entre nós é unidade. Repita comigo: unidade. E a unidade se constrói com boas obras. Esses dias, eu não sei se eu vou saber contar, ok? Mas esses dias eu fiquei sabendo de algo extremamente impactante e edificante. Uma menina, uma moça, chegou na nossa igreja, solteira, e ela teve uma gravidez indesejada. E aí a igreja abraçou ela. A igreja cuidou dela. Ela foi fazer parte do projeto dessa boa obra chamada Gerando Vidas. É tão bom que eu não sei nem o nome, Jesus. E ela foi abraçada por esse projeto. E as irmãs acompanharam ela durante toda a gravidez. Um momento de cura, de aceitação do bebê. E aí esse mesmo projeto preparou tudo. O quarto, a casa. Foi lá na casa dela, mora sozinha. E aí chegou o dia de nascer. E aí uma das nossas irmãs aqui da igreja, a irmã Marilda. A irmã Marilda está aqui? Deve ter vindo de manhã. A irmã Marilda acompanhou ela, porque a família mora longe, está sem família aqui. Ela acompanhou todo o processo. Foi parto normal, pastora Ju? Não sei, parto normal. E aí a irmã Marilda acompanhou ela, e gritava junto, e falava: respira. Aí nasceu a criança. Aí as enfermeiras do hospital, no momento propício, foi lá para a irmã Marilda e falou assim: ó, nós queremos te parabenizar, porque nós nunca vimos uma profissional doula igual a você. Meu Deus, que baita profissional. As doulas que vêm aqui não faz metade do que você fez. Ela deu risada e falou assim: não sou doula não, eu sou a irmã da igreja. Parafraseando, eu só sou a irmã que entendeu quem eu era, quem eu sou e quem eu serei, e por isso eu sou tomada de boas obras. A irmã não ficou nem um tempo sozinha no hospital. Foi para casa. As irmãs foram lá, a pastora Ju foi lá fazer comida para ela, né? Não sei, foi lá. Donuts. Não sei. Sabe, a minha oração aqui nessa noite é que a prática dessa palavra, da sepultura ao trono, não seja alguém que separa você dos necessitados. Não seja alguém que faz você melhor do que os outros. Não seja alguém que te faz superior do que as pessoas que estão perdidas e mortas nos seus delitos e pecados, mas seja alguém que, tomado pela graça de Deus, agora vai ser feito de boas obras.
Eu oro para que Deus coloque pessoas no seu caminho, no nosso caminho, aonde vai poder exercer o amor de Cristo, a compaixão de Cristo, a misericórdia de Cristo, e você vai ser tomado de boas obras. Não haja entre nós inimizades, não importa a raça, não importa a classe social, não importa a sua história, não importa a história do outro, não importa o que aconteceu na vida do outro. A minha oração da sepultura ao trono seja algo prático na minha vida, na sua vida, na vida dessa igreja, uma igreja que não viva inimizade, mas uma igreja que vive a unidade do corpo, vivendo de boas obras, uma vez que você entendeu quem você era, quem você é e quem você será. Para terminar, coloca essa frase aqui para mim. Baixa a luz. Essa frase diz assim, ó: a graça que nos tirou da sepultura tem o poder de nos tirar de qualquer inimizade. Eu vou ler de novo. A graça que nos tirou da sepultura tem o poder de nos tirar de qualquer inimizade e qualquer barreira que o diabo está tentando fazer entre você. Talvez você está aqui dentro hoje, talvez tenha uma inimizade entre você e a pessoa que está do seu lado, entre você e seu marido, entre você e o irmãozinho aqui da igreja, entre você e seu vizinho. Eu quero declarar em nome de Jesus: você que foi tirado da sepultura ao trono, você hoje vai viver a graça de Deus, e você vai derrubar essa barreira da inimizade entre você e essa pessoa em nome de Jesus, porque você foi salvo pela graça em Cristo Jesus. Se você recebe essa palavra, fique de pé no seu lugar.